E aí, pessoal, vamos começar a nossa aula. Estamos aqui para a nossa 12ª aula de Educação Física. Eu, professora Dulcileia, estou aqui com vocês, primeiro ano do ensino médio. E a aula de hoje nossa é Pilates. Nós vamos falar um pouquinho sobre Pilates. Bem, o que é Pilates? Pilates, pessoal, é a arte de controlar os movimentos. É um método de fortalecimento que tem como princípio fortalecimento corporal. Então, ele trabalha todo o alinhamento do nosso corpo. Então, por meio de exercícios, trabalha todo o alinhamento do nosso corpo. O seu criador foi Joseph Hubertus Pilates. Então, o método Pilates vem do sobrenome dele. Pilates, na sua infância, foi uma criança muito doentia, tá? Ficava muito acamado, tinha asma, tinha raquitismo e isso o incomodava e o deixou determinado a reverter essa situação que ele tinha. Quando ele ficou adulto, 2 anos antes da Primeira Guerra Mundial, ele foi para a Inglaterra. Lá, durante a guerra, ele foi preso, foi para um campo de concentração e foi trabalhar numa enfermaria. Nessa enfermaria, ele usava todo o conhecimento que ele já estava adquirindo sobre os movimentos do corpo com os refugiados também estrangeiros e com pessoas que estavam ali debilitadas. No livro dele, ele conta que ele usava as molas dos colchões para facilitar as pessoas que tinham dificuldade de executar os movimentos. E acreditem, Pilates não tem estudo, ele não era um acadêmico. Então, todo o conhecimento que ele buscou, ele foi em livros. Então, ele era um autodidata. Quando acabou a guerra, ele voltou para a Alemanha. Na Alemanha, ele foi trabalhar na polícia e na polícia ele aperfeiçoou o método dele, buscou outras formas de atividade física, estudos da fisiologia, estudos da cinesiologia, que é o estudo dos movimentos, e aí ele vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele abre um estúdio e perto desse estúdio tinha uma famosa escola de balé. E ele começou a atender a trabalhar na reabilitação de bailarinos muito famosos. E isso fez com que ele passasse a ser conhecido, tá? Nos anos 80, ele conseguiu oficializar e padronizar o método dele. Mas, assim, ele passou a ser bem conhecido mundialmente por volta da década de 90. O Pilates, ele tem como base no seu trabalho a contração dinâmica e a contração estática. De uma maneira simples, contração dinâmica é quando você usa a articulação para executar o movimento. Então, eu estou lá executando o movimento, flexionando. Então, minha musculatura está contraindo e estendendo, tá? Então, eu tenho um movimento dinâmico. A contração estática é quando eu fico paradinho ali, ó, contraio a musculatura e fico ali trabalhando a força, mas sem impacto, paradinho, certo? Pilates, o método dele segue alguns princípios. O primeiro princípio dele é a respiração. Então, essa imagem aqui é do livro de Pilates, que conta a vida dele, muito interessante, fala todo o método dele, tá? Então, é a capa do livro dele. Então, ele fala da respiração. E ele tem uma frase bem interessante sobre a respiração. Ele diz assim, respirar é a primeira ação de vida e a última quando chega a morte, né? A questão da morte. E é mesmo, né, gente? Então, tamanha é a importância que ele dava para que a gente controlasse a nossa respiração durante uma atividade física. Outro princípio de Pilates é o controle. E é o controle, gente, o controle da mente, o controle do equilíbrio, o controle dos músculos, tá? Então, o controle até da concentração, que é um outro princípio que é dito por ele, né? Porque no método dele, você estar ali prestando atenção no seu movimento, estar concentrado no que você está fazendo, faz com que você se conheça e que você sinta todo o movimento e como o seu organismo está funcionando durante a execução desse movimento. Outro princípio de Pilates
é a centralização. Então, todo o método dele, ele dá muita ênfase em abdômen, intercostais e os nossos glúteos, porque são os nossos músculos estabilizadores, é o que nos dá equilíbrio. Então, se nós estamos com essa região aqui bem fortalecida, é um meio caminho andado para a gente ter um bem-estar um pouco maior. Então, durante todo o exercício dele, ele trabalha muito, contrai abdômen, tá? Contrai glúteo. Então, ele chamava essa região nossa de caixa de força, tá? O powerhouse, que é o termo que ele usa, quem faz pilates usa bastante, né? Caixa de força. Outro princípio de pilates é a fluidez. Porque ele fala que o exercício tem que ser bonito. E o bonito que ele diz é sem solavancos. Então, movimento calmo, tranquilo. E por último, a precisão. Porque segundo ele, quando eu tenho um objetivo e sou precisa, eu atinjo esse objetivo. Então, isso ele leva para o exercício. Né? Então, a execução do movimento, eu saber executar o movimento, lógico, dentro do meu limite, mas entendendo e tendo precisão naquilo que eu estou realizando, certo? Aqui a gente tem uma perguntinha bem simples aqui, né? Então, eu falo um pouquinho de quem criou o Pilates, né? E aqui eu pergunto para você quais são os princípios que eu acabei de apresentar. Quais são os princípios do Pilates? Então, você tem uns minutos para você ler a questão, então alternativa A, B, C e D, e você verificar qual é a questão correta. Já a gente volta. E aí, pessoal, encontraram a alternativa correta? Gente, é só para a gente fixar mais um pouquinho, né, a questão dos princípios do Pilates, né, que é muito fácil. Respiração, controle, fluidez, concentração, centralização e precisão. São os princípios do Pilates. Bem, pessoal, Pilates tem, olha, se a gente for pesquisar, tem N tipos de Pilates por aí. Eu trouxe para que a gente possa abordar alguns, tá? Então, o primeiro que eu vou colocar aqui é o Pilates contemporâneo. São os mesmos movimentos tradicionais do método de Pilates,
mas tem equipamentos, então usa aquelas bandas elásticas, usa corda. Já viram aquelas bolas grandes de fisioterapia? Usa-se bastante na aula de pilates. Existem umas bolas menores que coloca para fazer movimentos também. Então usa materiais auxiliares, certo? O aeropilates são movimentos que você faz aéreo, suspenso no ar, usando aqueles tecidos que usa-se no circo, sabe? Já viram que as pessoas fazem pendurados? Então, esse é o aeropilates. Tem também o power pilates. É um movimento que não tem muito descanso, tá? É uma aula que não tem muito descanso. Ela é bem batida, tem músicas, ela é ritmada, tá? Tem um pouquinho de um trabalho aeróbico aí misturado. E o outro é na água. São os movimentos tradicionais do Pilates na água, só que fica submerso as molas, os aparelhos da yoga, do Pilates. Então ficam ali e eles fazem os movimentos. Geralmente é uma piscina que dá pé para a pessoa ficar em pé, tá? Não pode ser piscina funda. E aqui que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, os dois que são mais conhecidos, que é o Pilates de solo e o Pilates de estúdio ou o Pilates de aparelho, certo? Bom, aqui eu trouxe aqui o ambiente de um Pilates de aparelho, de um estúdio. E aqui são algumas máquinas, alguns aparelhos que são mais tradicionais. Então, nós temos o Barell, que é esse daqui, tem essa gradinha, tá? Nós temos o chair, que a gente chama de mesa aqui, né, do chair, que é essa daqui. Nós temos o Universal Reformer, que esse aqui é um aparelho que dá para fazer muitos movimentos. Eu trouxe algumas imagens para vocês verem. E esse daqui, que parece uma gaiolinha aqui, é o Cadillac. Também é feito muitos movimentos aqui. Então, esse aqui é um estúdio, tá, de pilates de aparelho. Então, usa aparelhos. Aqui, eu trouxe esses aparelhos em movimento para que vocês possam ver, ó. Tá? Ó, então aqui, ó, no mesmo aparelho, ele está trabalhando o tríceps, ó. Aqui está trabalhando toda a questão abdominal, ó, veja no movimento. E aqui, que está paradinho, ó, está trabalhando o quadríceps da coxa. Está trabalhando, ó, tá vendo, ó, toda a flexão aqui desse movimento. Então, lembre-se, lembra que eu falei de contração dinâmica e estática? Esse daqui, ó, é uma contração dinâmica, tá vendo, ó? Está envolvendo articulações no movimento. Legal para a gente saber disso, né? Bom, aqui eu tenho algumas imagens do Pilates de solo, para vocês verem, né? Então, aqui eu tenho, ó, tá vendo aqui que ele está com a perna bem contraída e paradinha? Aqui nós temos uma contração estática. Tá vendo que ele não move as articulações? Aqui ele está movendo, ó, aqui é dinâmica. E aqui, ó, é estática. Aqui é um movimento que ela está fazendo, e aqui, ó, já usando a bola. Lembra que eu falei das bolonas grandes que é usado, ó, que é a contemporânea? É essa daqui, tá? Na ginástica de solo, usa-se mais o peso do corpo, tá? Diferente do estúdio, que usa as molas e que a mola acaba ajudando na execução do movimento, deixa ele um pouquinho mais fácil. E aqui eu tenho um quiz, que não precisa nem ler o enunciado, né, gente? Eu estou perguntando quais foram os dois tipos de pilates que a gente abordou um pouquinho mais. Então, eu mostrei alguns tipos de pilates, mas quais foram os dois que a gente falou um pouquinho mais? Então, eu tenho as alternativas, você vai lá encontrar a resposta correta e eu já volto só para carimbar a sua resposta, porque eu sei que você já vai vir tudo certinho. Ok? Então já a gente volta.
E aí responderam a questão difícil, né, gente? Não é difícil nada, né? Então, qual é a resposta correta? Pilates de solo e aparelho. Então, a gente acabou de falar sobre o Pilates de solo e o Pilates de aparelho. Bem, o que as pessoas me perguntam? Às vezes os alunos vêm e falam assim para mim, prof, o que é melhor? Qual é melhor? O Pilates de aparelho ou o Pilates de solo? Gente, essa é uma escolha muito particular. Por quê? Porque ambos, tá? Tanto um como o outro, traz benefícios, e os benefícios são iguais, tá? Então, não tem, o método é o mesmo. É possível você utilizar os aparelhos e o movimento do Pilates de solo juntos. Então, as duas modalidades podem ser trabalhadas juntas. E tanto um como o outro, tanto de solo como de aparelho, apresenta graus de dificuldades iguais. Então, existe o nível baixo, que é o inicial, existe o nível médio e existe também o mais avançado, nos dois, tá? Então, não tem uma diferença entre eles. Ambos, tem aqui, ó, inicial, intermédio e avançado. Agora, uma diferença que é importante eu dizer para vocês é a questão que no solo não existe molas para facilitar o teu movimento, tá? Diferente no solo, que você usa o próprio peso do corpo e acaba ficando mais difícil. Aqui eu trago uma dica, gente, tá? É uma dica. Se você tem alguma lesão, algumas dificuldades de movimento, eu aconselho que você comece no aparelho. Assim que você for melhorando e for se sentindo mais seguro, você passa para o solo, tá? É uma dica. Então, eu nunca fiz atividade nenhuma, consigo fazer no aparelho, tenho possibilidade de fazer, vou lá, tá? Mas isso também não impede que você que nunca fez também possa ir no solo. Aí você vai fazer um nível mais inicial, certo? E aqui eu trouxe assim, gente, alguns benefícios do Pilates, porque são N exercícios, tem muitos benefícios, tá? Então aqui eu trouxe aqui aumento da resistência física e da flexibilidade, ajuda no desvio de coluna e na melhora da sua coordenação motora. Tem também a questão de tonificar a sua musculatura, fortalecê-la, né? E também aprimorar os seus gestos esportivos, porque ao você fazer os movimentos, você acaba aprimorando os seus movimentos também, porque lembre-se, gente, tudo é treinável, tudo. E aqui, menor atrito, então, eu não posso correr, tenho problemas no joelho, coluna, não posso ficar tendo impacto. Pilates é uma boa dica, porque você não tem atritos, tá? Auxilia na prevenção da osteoporose, porque o atrito ósseo ali faz com que ele se recomponha, né? Ajuda na formação óssea nossa. Trata as patologias, né? Então, a questão de tornozelo, joelho, quadril. Então, esses problemas que a gente tem físicos, o Pilates é muito recomendado. Promove o relaxamento e o bem-estar, como qualquer atividade física, né? O Pilates vem aqui, dá um carimbo, tipo assim, ó, escolha uma atividade física. Expande a consciência corporal, porque quando eu estou fazendo um exercício, eu estou me conhecendo, eu estou me sentindo, né? E isso é uma coisa que é gradativa, né? E por último, eu tenho uma questão aqui. Então, eu falei brevemente sobre os benefícios que tem do Pilates, né? Tem alguns que eu não coloquei aqui, mas tem uma das questões aqui que não tem muito a ver com o Pilates, tá? Então, você vai procurar aqui em qual dessas questões que não contempla os benefícios do Pilates, tá? Que não tem como objetivo e que eu não apresentei na aula. Tem alguns aqui que eu não falei. Então, aí você vai ver qual que é. E a gente já volta para fazer a nossa correção, ok?
E aí, qual que é a alternativa correta? Qual foi o benefício que eu não citei e que não consta? Então, é a nossa última alternativa, né, gente? A questão da velocidade, ele não tem como objetivo, como benefício trabalhar, deixar você rápido, né? Embora, quando você está trabalhado, você tem um ganho físico aí, mas a gente não abordou isso aqui. E a outra é a questão da atrofia muscular. O que é atrofiar? Deixar ele menor, né? Então, não é esse o objetivo do Pilates, certo? Então, a nossa parte teórica a gente fecha aqui. Então, agora vocês têm uns minutinhos para tomar uma água, achar um espaço na sua sala, porque a gente vai fazer um pouquinho do que é uma aula de Pilates, tá? Então, você pegue aí uma toalha, um tapete, alguma coisa que você queira colocar no chão para se proteger, que já basta. E não precisa de um espaço, não. Um espaço que você consiga, caiba você deitado. Está excelente. Vamos lá? Então, já a gente volta e a gente vai iniciar a nossa prática. Estou aguardando você, não vale ficar sentado aí no sofá só assistindo, ok? Então, vamos lá. E aí, pessoal, vamos começar a nossa prática? Viram que nós já estamos no nosso novo estúdio de gravação? Mas é assim mesmo, estou muito feliz de estarmos aqui tendo a possibilidade de trazer uma prática, de estarmos nos movimentando, beleza? Então, nós vamos seguir na regra que a gente tem. Não vale ficar parado, beleza? Não vale ficar sentado aí. Vem junto, vamos junto fazer atividade. Vamos preparados então? Pernas afastadas, dê uma olhada se ao seu redor não tem nada que possa te machucar, não precisa de um espaço grande, como a gente já falou, beleza? Então vamos lá. Pernas afastadas, isso. Corrige seu ombro lá atrás e você vai descer cabeça, tronco e soltar. E fica. 5, 4, 3, 2, 1. Flexiona o seu joelho e com cuidado, lentamente, sobe. Isso. Mais uma vez. Desce cabeça, desce tronco, solta seu corpo, solta seu corpo e fica. 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Subiu com cuidado. Respira. Aí. Vou ficar de lado para que você possa ver o movimento melhor. Então, você vai colocar a sua perna esquerda lá na frente, tá? Flexionada. E você vai pôr as suas mãos apoiadas lá no solo, mão toda no solo. Então, joga a tua perna lá para trás, certo? E fica. Olha para frente e fica. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, você não sai da posição. A sua mão direita, que está lá no chão, você vai estender. E vai olhar. Isso. 5, 4, 3, 2, 1. Voltou. Agora, descansa seu joelho no chão. Põe suas mãos lá no seu joelho. E fica. Desce o seu quadril, ó. Força o seu quadril para baixo. E fica. 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos. Trocamos a perna e vamos lá para o primeiro exercício. Agora a nossa perna direita está lá na frente. Mãos entre os pés, mão toda no chão. E fica. Olha para frente. Ponta do pé lá no chão. E fica. 5, 4, 3, 2,
a mão no chão, lá a perna que está estendida. Abre, olha lá para sua mão. 5, 4, 3, 2, 1. Volta lá. Descanse sua perna lá no chão, ó. Joelho está no chão. Eleva o seu tronco. Mãos lá no seu joelho. E joga o seu quadril para baixo, ó. Força ele, ó. Funda, ó. E fica. 5, 4, 3, 2, 1. Volta. E já senta, ó. Colocando suas pernas lá para frente. Isso. Corrija a sua coluna. Ponta dos pés para cima. Eleva o braço. Respira. E solta o seu tronco lá na frente. E fica. Contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Corrige as costas. Respira. Prepara. Mais uma vez. Eleva. E agora tenta tocar lá no seu pé. E fica. Contagem. 5, 4, 3, 2 e 1. Pronto. Vamos começar a nossa aula agora. Começa agora a nossa aula de Pilates. Então, deitando, costas no chão, tá? Pegando o dorsal. Mãos ao lado do seu corpo, te apoiando. Pernas mais ou menos afastadas, tá? Não muito. Eleva o seu tronco, ó. Seu quadril. Contrai abdômen, contrai glúteo e fica. Contagem. 5, 4, contrai. 3, 2, 1. Voltou. Relaxa. Respira. Subiu. Contrai abdômen, contrai glúteo e fica. Contrai. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Muito bom. Última vez. Respira. Subiu. Contrai abdômen, contrai glúteo e fica. Contrai, contrai. 5, 4, 3, 2, muito bom. Voltou. Relaxa. Aí, solta um pouquinho suas pernas, seu quadril. Isso. E abraça suas pernas. Aí, abraça. Agora, olha só o movimento. Eu vou manter minhas costas no chão, tá? Meu ombro levemente levantado. E vou estender. E vou voltar. Certo? Ó. Vamos lá? Prepara. Vai. Foi. 5, 4, 3, 2, 1. E relaxa. Fica abraçando suas pernas, solta a cabeça no solo. Respira. Vamos lá. Mais uma série. Prepara. Foi. Fluidez. Olha lá. 5, 4,
Última vez. E acabou. Descansa. Agora, vamos trabalhar um pouquinho a coordenação motora. Uma perna vai ficar estendida e só a outra vai flexionar, tá? Então, ó, uma tá aqui flexionada, estende, e aí eu subo, ó. 2, 3, 4, 5. Voltou. A outra perna estende e foi. 5, 4, 3, 2, 1. Abraça. Isso. Respira. E vai devagar sentando. Certo? Agora nós vamos fazer o barco. Você tira os seus pés levemente do chão e vai achar um ponto de equilíbrio, onde você vai parar, certo? Uma dica, contrai o abdômen. Abdômen contraído, para você ter o equilíbrio de ficar paradinho lá. Vamos lá? Então vai lá, prepara, braços estendidos aqui ao longo, no prolongamento do seu ombro, contrai o abdômen e fica. 5, 4, 3, 2, 1, parou. Movimenta um pouquinho o seu quadril. Vamos para mais uma série. Vamos lá, força lá. Não desista, continua, tá? Prepara, foi. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Vamos para o último exercício. Última série desse mesmo exercício. Prepara lá. Foi. 5, contrai o abdômen. 4, fica. 3, 2, 1. Muito bom. Vira aqui. Tá? E a gente vai fazer um pouquinho a criança. Descansar. Aí. Agora vamos para a prancha alta. Ó. Braço na altura do seu ombro, tá? Pernas estendidas lá atrás, ponta dos pés tocando o chão e fica, cuidado com a sua cabeça. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Respira. Prepara. Mais uma vez. Subiu. Contrai o abdômen. 5, 4, 3, 2, 1. Contrai. Descansa. Última série. Respira. E vamos lá. Prepara. Só que nessa nós vamos fazer uma variação. Nós vamos tocar o nosso ombro. Eleva. E foi. Ó. 5, 4, 3, 2, 1. Contrai o abdômen. E acabou. Relaxa. E descansa atrás. Respira. E agora, abdômen descansa lá no chão. Braços
semiflexionados na largura do seu ombro. Afasta um pouquinho suas pernas lá. E nós vamos elevar o tronco e ficar. Certo? Então vamos lá. Prepara. Respira. Foi. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Agora nós vamos elevar, ficar 5 tempos elevados e vamos movimentar direita e esquerda, certo? Então vamos lá. Prepara. Subiu. E fica. 5, 4, 3, 2, 1. Só direita. 5, 4, 3, 2, 1. Só esquerda. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Prepara. E agora nós vamos fazer com os dois juntos. Subiu. E vai lá na frente. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Vai virando. E a gente vai ficar novamente na posição de decúbito. Aqui, ó, barriga pra cima, certo? Estende a perna. Vamos pro último exercício. O abdômen. Uma das pernas flexionadas, a outra estendida. Mãos aqui em cima e sobe. 5, 4, 3, 2, 1. Troca sem parar. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Respira. Força. Estamos acabando. Última série. Estende. E vai. 5, 4, 3, 2, 1. Troca. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Solta. Isso. Abraça suas pernas para descansar um pouquinho. Aí. Abraça os braços os braços na lateral. Deixa a perna um pouquinho aqui. Respira. Volta. Aí. Isso, gente. Muito bom. Sentou. Muito bom. Muito legal. Aí, descansa seu corpo. Isso. Solta a cabeça. Respira. Sente essa sensação muito legal, muito boa, de bem-estar, de cansaço, que faz parte. Mas é um cansaço bom, né? É um cansaço que vai nos fazer bem, vai nos dar ânimo, certo? Então solta um pouquinho. Isso. Volta. Alonga lá em cima. Isso. E nós terminamos aqui a nossa prática. Então agora, dê uma descansada, você merece. Tá de parabéns, tá? De estar aqui com a gente fazendo atividade. Tome sua água, descanse uns minutinhos. Já já a gente vai retornar para finalizar essa atividade e finalizar a nossa aula. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, gostaram da nossa prática? Fizeram a nossa prática? Valeu, né? Próxima aula, teremos uma outra prática.
Então, a gente acaba a nossa aula aqui. Fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.